Muito bem, é um prazer estar aqui participando desta programação, juntamente com o Armindo. E como nós havíamos anunciado, esta noite nós teremos um tema em que nós queremos falar, que é projetando um ano abençoado. Então, para iniciar, eu gostaria de trazer o exemplo de um povo que é muito abençoado, que é a nação de Israel, que é a Terra Santa e que é de longe a nação mais extraordinária que tem pelos seus progressos e pela sua história. Então vamos iniciar essa mensagem dando esse exemplo desse povo, e eu queria que tu meditasse, que tu aplicasse o teu coração nessas palavras, para que o Espírito Santo do Senhor possa tocar no teu coração, te dando entendimento de como ter uma vida de prosperidade na presença do Senhor. Algumas curiosidades sobre o povo de Israel. A população dele é de 0,2% comparado com a população mundial. É um pequeno povo, né? Na verdade, a população ela é menor que a da cidade de São Paulo. A gente tem uma comparação, né? E em extensão, o país então de Israel ele é menor que o nosso estado de Sergipe. E 60% da extensão do território é deserto. Então, notem como deveria ser difícil prosperar. Mas, no entanto, apesar de todas as circunstâncias, é um povo que prospera, né? É um povo mais ameaçado de destruição do mundo. Porque ele, desde a sua fundação, digamos assim, ele vem sofrendo guerras. Ele vive em guerra. Então, cercado por países hostis, mas ele permanece de pé porque ele desenvolveu através da tecnologia uma superioridade militar. Então ele se mantém de pé apesar de todas as afrontas de todos esses países que o cercam. Também ele tem limitados recursos naturais. Então, para nós meditar assim das dificuldades e das superações, né, desse país. Limitados recursos naturais. Então eles plantam no deserto e eles desenvolveram tecnologia de dessalinização e controle de perdas de água. E mais do que sobreviver e prover seu próprio alimento para o seu povo e se tornar autossuficiente, eles se destacam, porque eles são um dos maiores exportadores de produtos cítricos. Então, mais uma curiosidade, ele é o 5º país mais inovador do mundo. Também 22% de todos os prêmios Nobel foram para judeus. Israel é o primeiro no ranking mundial per capita em número de artigos científicos. E também é o primeiro no ranking mundial em patentes de equipamentos médicos. E somente os Estados Unidos e China conseguem superar Israel em números de empresas de tecnologia de capital aberto. Então, só algumas curiosidades para você conhecer um pouquinho desse povo, desse país, que apesar das dificuldades, ele prospera e é abençoado por Deus. Eu gostaria de trazer 5 princípios, que é cultura judaica, que é baseada nas escrituras, na Bíblia, e que contribuem muito para que esse povo prospere. Quem sabe isso seja aplicado na sua vida, você servir como lição para a sua vida. Então, o primeiro princípio que eu gostaria de trazer é o princípio da excelência. Excelência, ter qualidade naquilo que faz, fazer o melhor que pode. Então, eu gostaria que o irmão Armindo participasse nos ajudando, lendo versículos essa noite, no Provérbios, esse primeiro que tem aí, irmão Armindo, que vai falar sobre a excelência também, no livro de Provérbios, 22 e 29. Provérbios 22 e 29 diz assim: Vês um homem perito na sua obra? Perante reis será posto, não entre a plebe. Muito bem. O segundo princípio dos judeus é reputação. Eles zelam muito por ter um nome limpo. Então também tem uma base em Provérbios. O irmão Armindo estará lendo para nós Provérbios 22 e 1. Diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro.
Muito bem. Comparando com os brasileiros, o Brasil atualmente tem 25 milhões de inadimplentes. Terceiro princípio, abertura para receber conselhos. Meus irmãos, preste atenção nesse item, nesse princípio, abertura para receber conselhos. Os judeus, eles escolhem muito bem seus projetos e escolhem muito bem os seus conselheiros, por isso que eles prosperam. No Brasil tem bastante empreendimento, é um país que mais empreende, mas é um país que mais tem falências. Vamos ver o princípio em Provérbios desse item. 15:22. Isso. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Muito bem. O quarto princípio é um coração ensinável. A disciplina eles levam muito a sério. E eles prezam por ter pessoas que dizem a verdade perto deles. Para irem assim, corrigindo e irem crescendo. É um coração ensinável. Então também tem uma base bíblica, em Provérbios. Provérbios 13 e 18. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Muito bem. Ainda um quinto princípio para nós encerrar essa parte, primeira parte, fala sobre gratidão e generosidade. É um povo que é muito abençoado, mas eles não retêm o excedente. Eles fazem muitas doações, então eles constroem universidades, doam para projetos, por isso que a nação cresce, é um povo sábio, é uma nação solidária e tem uma justiça excepcional. Então a base em Provérbios, irmão Armindo? O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Em nota que todos esses princípios foi lido um capítulo de Provérbios, que Provérbios foi escrito por rei Salomão, que é considerado um dos homens mais ricos, o homem mais rico e mais sábio que existiu na face da terra, Então, ele seguindo bons conselheiros, digamos assim, os princípios bíblicos, não tem erro, Que isso sirva de lição para a nossa vida. E o recado que eu deixo, assim, a respeito dessa nação é: deixe Israel viver, deixe os judeus ajudarem a construir um mundo melhor. A humanidade consciente agradece. Então, quero encerrar essa primeira parte da nossa mensagem com um louvor e logo após. Muito bem, voltemos então com a nossa mensagem aqui, no tema de hoje, que é projetando um ano abençoado. E eu quero falar neste momento que na verdade tem várias áreas da nossa vida que nós precisamos nos dedicar, que nós precisamos observar para poder ser prósperos e abençoados, para poder ter um êxito na vida, que seriam, tem várias áreas, mas se nós dedicarmos, por exemplo, na área financeira, emocional, espiritual, todas as outras áreas acabam se alinhando e prosperando também. Porque de alguma forma, de algum lugar nós temos que começar e algumas nós temos que ter como prioridade. Mas como não é possível nós falarmos das 3 áreas essa noite devido ao nosso tempo, eu vou estar falando um pouquinho apenas da área espiritual. Então nós precisamos analisar onde estamos, onde queremos chegar e de onde viemos. Então nós somos cristãos e que temos como fundamento a palavra do Senhor, a Bíblia, E não só o povo de Israel é um povo de promessa e tem a bênção do Senhor, mas todo aquele que crê em Deus e pela fé se torna filho de Deus, também filho de Abraão e com direitos a herdar das promessas e das bênçãos do Senhor, de ser abençoado assim como a nação de Israel. Todo aquele pela fé, nós nos tornamos também filhos da promessa. Nós vimos pela palavra do Senhor que em todos os tempos, em todos os momentos, Deus sempre usou seus meios para instruir o seu povo, de como deveria proceder, de como deveria andar, para ter êxito, para agradar ao Senhor e para ter uma vida de alegria, de abundância. Então a gente observa pela Bíblia que o povo de Deus, sempre que ele escutava a voz do Senhor, escutava os mandamentos, colocava em prática, eles tinham êxito, tinham vitória, tinham épocas de paz.
Mas sempre que o povo virava as costas para o Senhor, que eles viviam os seus próprios caminhos, os seus próprios desejos, da sua própria maneira, se misturando com outras culturas, com outros deuses, adorando outros deuses, o que acontecia? Vinha assolação, via fome, vinha derrota, eram oprimidos por outras nações, muitas vezes eram levados cativos, a sua cidade destruída, os seus muros, suas casas. Isso era muito triste. E o povo acabava se arrependendo, se voltando para o Senhor, novamente o Senhor reerguia e assim ia. Então, para nós refletir um pouco, como estamos vivendo atualmente? Será que estamos vivendo em épocas de paz, de tranquilidade, tudo bem financeiramente, na saúde? Será que é essa época que nós estamos vivendo? E se não é assim? Como estão as nossas atitudes? Vamos refletir um pouco como estão as nossas ações. Como nós baseamos nossas ações? Será que é nas tendências atuais? O que a maioria está fazendo, eu também vou fazer, vou seguir a tendência, né? Tem aqueles também que agem de acordo com o que dá mais resultado. Mais rendimento, mais visibilidade a curto ou médio prazo. Tem aqueles também que resolvem agir de acordo com aquilo que é mais fácil. Isso é mais fácil, então é comigo. Outros baseiam suas ações naquilo que é mais prazeroso, naquilo que vai satisfazer melhor. Mas há um pequeno grupo, e que deveria ser o maior grupo, que é aquele que baseia suas ações na vontade de Deus. Antes de uma atitude, será que Deus se agrada disso? Será que isso não fere os princípios bíblicos? Então vamos refletir um pouquinho essa noite, como está a nossa época que nós estamos vivendo e como estão as nossas ações. Será que a época que nós estamos vivendo não tem reflexo das nossas ações? A gente vê também que o povo, quando se vira as costas para Deus, como a gente viu na Bíblia do povo de Israel, ou quando ele se voltava para o Senhor, estava ligado com a influência dos líderes, dos anciões, dos reis, dos sacerdotes. Assim como hoje, tem muita influência. Quando o povo é bem instruído, bem liderado, o povo prospera, né? Mas assim, teve uma época do povo judeu, lá em Israel, um rei chamado Antíoco, que ele queria uma dominação completa dos judeus. Então, o que ele fez para conseguir dominar os judeus? Ele pensou em tirar a Torá, que seria a Bíblia, que era a coisa que unificava aquele povo, em qualquer lugar que estivesse. Então, ele, eliminando a Torá e impondo cultura da Grécia, ele teve esse plano de dominar os judeus. Então, ele decretou que todo aquele povo abandonasse a sua religião e seus costumes. Então ele construiu um altar para Zeus erguido no templo do Senhor, templo de Jerusalém, fazendo sacrifício de animais imundos sobre o altar, e proibiu a Torá de ser lida e praticada. E todo aquele que descumprisse essa ordem seria morto. Mas ao sul de Jerusalém, um pequeno exército formado na maioria por camponeses, eles enfrentaram. Eles tiveram coragem e enfrentaram o grande exército desse rei Antíoco e venceram. E libertaram Israel. Isso no ano de 164 antes de Cristo. Então essa história que eu conto, ela é está na história de Israel. Está na história de Israel, uma história verdadeira, e tanto é que todos os anos ela é comemorada. Então, porque libertaram Israel, e quando eles recuperaram Jerusalém, a primeira coisa que o povo judeu fez foi se dedicar ao templo, fazer uma purificação do templo, construir um novo altar, tirar no lugar daquele altar profanado. Novos objetos sagrados foram construídos, o fogo foi renovado no altar, as lâmpadas dos candelabros foram acesas, e houve uma dedicação. Depois de tudo limpo, tudo arrumado, houve uma dedicação ao altar celebrada por 8 dias, com sacrifícios e música.
esse evento na história de Israel é lembrado até hoje. Todos os anos tem as festas anuais, e uma dessas festas relembra esse momento, que é a festa de Hanukkah, que esse ano ela está no período de 11 a 18 de dezembro. No caso, hoje é o encerramento dessa festa, né? E foi mais ou menos aproximadamente o tempo em que o templo foi reedificado. Por que eu trago essa história, já que estamos falando de Israel, falando dessa festa que é nessa época, que é hoje, encerra essa festa lá, para falar um pouquinho sobre purificação do templo, restituição do altar e celebração. Não tem como prosperar sem ordenar a casa, sem uma purificação. Muitos pensam em ornamentar os seus lares, fazer... lavam, pintam as casas, né? Irmão Armindo tem bastante serviço nessa época. O povo quer deixar tudo organizado, tudo limpo, começar um ano assim, toda a casa ornamentada, aquela ceia linda, maravilhosa, mas o olhar está voltado para as coisas materiais. E por dentro, como é que está a tua vida? O teu coração, a tua mente? Precisa ter uma purificação. Você quer ser abençoado nesse ano 2021, você tem que organizar lá dentro o teu coração, a tua mente, purificando, erguendo o teu altar de adoração ao Senhor e celebrando ao Senhor. Porque o templo ele tinha um propósito original. Por exemplo, o templo de Jerusalém era para o povo pudesse cultuar a Deus com orações, com sacrifícios, e tinha um espaço para os gentios também, que vinham a Jerusalém para eles poderem adorar a Deus, o Deus de Israel também, e conhecer as Escrituras, participar das festas anuais. E quando voltavam para a sua terra, eles acabavam influenciando e contando desse Deus de Israel. Então todas as nações eram abençoadas, e o propósito original da edificação do templo era cumprido, que era abençoar todas as nações através do templo de Jerusalém. Mas também, assim como tem um propósito, muitas vezes há o desvio de propósito. A gente viu quando Jesus caminhou por essa terra, em que houve um momento em que ele chegou no templo e viu que estava sendo desviado o propósito, profanado. Então, hoje em dia também, há muitas vezes a questão espiritual, ela dá lugar, ela está sendo deixada para trás, de lado, e muitas vezes a questão comercial, a questão financeira, ela tem se sobressaído. Então está um desvio de propósito, onde o ser humano ele não tem mais aquela prioridade de servir as pessoas e fazer com que as pessoas se aproximam de Deus. Mas tem mais aquele desejo de voltar para si, procurando a bênção para si, procurando uma cura mais individual, uma bênção para a família, prosperidade, crescer nos negócios, um bom emprego, e eles perdem esse propósito que é de ajudar o seu próximo, fazer com que ele se aproxime de Deus, de ganhar almas para o Senhor. Assim estão as festas religiosas, Natal, Ano Novo, a própria festa de Hanukkah, se voltam mais para os presentes, para as festividades, para a música, para o show, e o sentido espiritual vem sendo deixado de lado. Então, quer prosperar no ano 2021, não deixe de lado essa parte que é a principal. Muitos estão preocupados nesse ano que passou, de muitas dificuldades. Você que de repente perdeu o emprego, você que é empresário, que está com dificuldades. Muitas vezes a gente se preocupa com o que há de vestir, com o que há de comer. Muitas vezes a gente se preocupa com nossos filhos, com tantas outras coisas. Mas a Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Mateus 6:33. Tu tem a escolha essa noite de projetar o teu ano. Tem muitas coisas que o homem deve correr atrás e observar e fazer para poder prosperar. É uma competitividade muito grande nesse mundo. Mas tu tem a escolha de observar uma coisa só. E essa coisa vai fazer toda a diferença e vai fazer com que tu atinja todas as outras. Depende da ordem que tu coloca, faz toda a diferença. Então coloque primeiro o reino de Deus. E as outras coisas vão ser acrescentadas.
Como é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Se nós colocarmos Ele como prioridade na nossa vida, Ele garante o nosso futuro. Porque Deus não prometeu que a nossa jornada seria fácil, mas Ele garantiu uma chegada segura. Nós sabemos que nós vamos chegar lá. Nós temos confiança, esperança no futuro. Nós somos o templo do Espírito Santo, segundo 1 Coríntios 3,16. Somos separados para a habitação do Altíssimo na terra. E o Senhor deseja tocar as pessoas através de nós. Assim como o templo de Jerusalém abençoava as nações, nós também possamos abençoar as outras vidas. Nosso tempo tem se passado depressa, né? Mas essa era a mensagem que eu queria passar para vocês essa noite. E o apelo que eu faço em oração: peça que Deus mostre o seu real estado da sua vida espiritual, né? E o seu corpo é templo do Espírito Santo. Ele tem sido usado para glorificar a Deus ou ao pecado. Deixe Deus agir, limpando, purificando alguma provável sujeira que tenha, que todos nós somos humanos, sujeitos à falha, mas quando nós voltamos, nós temos um advogado diante de nós, que pode advogar a nossa causa e pode nos purificar de todo o pecado. E nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação. Nós estamos debaixo da graça do Senhor. Nós não precisamos viver pela lei, cumprindo tantos princípios e correndo atrás da máquina. Nós podemos nos colocar debaixo da potente mão do Senhor, confiar nele e ele peleja para nós. Ele é nosso cabeça e nós temos a garantia que tudo vai dar certo e que nós vamos chegar com segurança. Então essa mensagem que eu queria deixar para você, querido irmão, querido amigo, e que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei
vou te obedecer, custe o que custar.